Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite. Iniciamos nesse instante as atividades do Luz Harmonia com o projeto Esperança, que é voltado para o nosso entendimento das coisas que nos acontecem no dia a dia, daquilo que perturba a nossa paz, que promove em nós as inquietações. Projeto Esperança, que fala das dificuldades, fala das problemáticas que fazem parte de nossas vidas, mas também fala das soluções, das expectativas, daquilo que podemos nós perceber, decodificar e vivenciar, mas sem sofrimento, sem dores, sem aflições. Confiantes em Deus, cheios de esperanças e renovados na fé. Este é o propósito do Projeto Esperança. E hoje, para o nosso aprendizado, vamos tratar de família, um assunto que toca a cada um de nós, fala de perto a cada um de nós, família, mas a família de cada um, nossa família, essa nos importa e essa para nós é muito importante. Então, o tema desta noite no Projeto Esperança é a família de cada um. Que Jesus, da sua infinita bondade e misericórdia, sob seus auspícios, possa nos conduzir no decorrer dessa mensagem, que nos dê o discernimento necessário e a compreensão do tópico, do tema, para que sejamos lúcidos a transmitir as ideias e claros no expressar dessas ideias. Que os bons espíritos nos assistam, nos mantendo no equilíbrio e na sensatez. E que ao término desta atividade tenhamos cumprido nosso compromisso. Que assim seja pela bondade e misericórdia daqueles que agem em nome de Deus. Paz a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio ter conosco há quase 2000 anos atrás, na forma de encarnado, nos trazendo mensagens que abordavam a todos os assuntos corriqueiros do dia a dia, mas importantes em nossas vidas. Ele fez questão de vivenciar essas situações, deixar enunciados de leis que tratavam e regiam esses assuntos do dia a dia, e outros envolviam o entendimento sobre as leis divinas, sobre o próprio Deus, sobre conceitos de sociedade, conceitos de honestidade, mas também conceitos a respeito da família. E ele teve a sua família, que nós chamamos de família sagrada, ou Sagrada Família. E ele montou uma família bem parecida com a nossa. Para si, a família dele era igualzinha a nossa. Um pai, uma mãe, irmãos. E se olharmos com cuidado, ele tinha mesmas dificuldades no trato com seus familiares. Ele tinha vontades, desejos e compromissos divergentes de alguns dos membros da família.
Foi por acaso que ele fez isso? Escolheu uma família para si com necessidades especiais da parte dele? Que necessidades especiais esta? A humildade, a tolerância, a aceitação e, acima de tudo, a indulgência, não para com o pai nem para com a mãe. Que esses lhe eram agradáveis, protetores, bons educadores, pessoas honestas, pessoas de boa vontade. Seus irmãos também eram assim, mas tinha uma diferença, que a gente às vezes não percebe: a boa vontade, a honestidade, o respeito, às vezes ficam para trás quando não concordamos com o outro, quando não compreendemos o outro em suas palavras, em suas iniciativas, em seu jeito de ser. Aí, discordando, às vezes atritamos, ou na maioria das vezes atritamos, respeitamos. No caso de Jesus, chegaram até a pensar que ele era um louco, porque pensava diferente deles, porque tinha ele um comportamento diferenciado dos costumes da época e do que era previsto e querido pelaquela família, a família dele. Então Jesus montou essa sua família para que nós pudéssemos ter um espelho, um exemplo de comportamento na diversidade familiar. E assim a gente poder perceber qual seria o nosso melhor comportamento, ou qual deverá ser o nosso melhor comportamento quando não formos compreendidos, quando nos tratarem com desrespeito, quando não souberem como conviver conosco, ou até quando quiser cercear nossas atividades, repreender nossas palavras, nosso jeito de ser. Ele nos deu esse exemplo. Mas além de vivenciar o exemplo doméstico, Jesus falou sobre a família. E eu gostaria de citar uma das frases dele que mais vai pesar nesse estudo nosso de hoje, porque ela cobra de nós a sabedoria da compreensão para que possamos assim vivenciar nossas oportunidades de vida com tranquilidade. Sob pena de, não entendendo isto, não entendermos porque os desencontros de ideias e os conflitos que de vez em quando rompem a estrutura harmônica do seio familiar. Ouçamos. Jesus, em um certo momento, diz assim: não cuideis que eu vim trazer a paz, vim trazer a espada, a cisão entre as famílias. Homens, seu inimigo será seu filho. Mulher, sua inimiga será sua nora. Homens, doravante, seus inimigos serão seu próximo. Interessante. Ele nos diz então que meu inimigo será meu filho, minha nora, meu sogro, meus primos, meus irmãos, meu pai, minha mãe, aqueles com quem eu convivo dentro do lar. Aí a gente pode pensar com muito carinho sobre isso e perceber
que realmente é desse jeito. Tem entre nós alguns que não concordam conosco, não nos respeitam, falam com afronta, promovem a observação de nossas falhas e erros, chamam atenção sobre nossas dificuldades e nos expõem. E muitas das vezes vão para o conflito direto, se batem conosco. Nós vamos nos lembrar disso. Mas será que o propósito do Cristo, o propósito de Deus, o propósito daqueles que programam as vidas é que haja o atrito? Que as famílias sejam um campo de batalha doméstico? Seja um lugar onde os espíritos não encontrem paz, só encontrem inimigos e atritem entre si, vivam confusões infindáveis? Será que o propósito de formar uma família é viver confusões, desentendimentos, mal-humores? Viver perturbado e perturbando? Por certo que não. Se nos lembrarmos, ou tivermos cuidado de pesquisar, vamos perceber que a família é uma necessidade de uma sociedade. E o nome já diz, sociedade, sócios. Interesses no sucesso daquele empreendimento. No caso de uma sociedade, a comunidade, o todo. No caso de uma família, a sociedade é a família. Os interesses devem ser comuns. Todos trabalhar para que aquela sociedade dê certo. Então a família, quando se reuniu, foi por interesse comum, de proteção, de compartilhar as oportunidades e as possibilidades, de se protegerem juntos e se defenderem juntos dos seus interesses, de viver entre afins que lhes eram agradáveis. E quando eu falo isso, o homem e a mulher. A família nasce com o surgimento do relacionamento entre um homem e uma mulher. Forma-se aí um elo de amizade, respeito, que é representado pelo carinho, pelas palavras meigas, agradáveis, pela troca de elogios, pela oferta de mimos, pelo desejo sincero de agradar um ao outro e ter do outro o retorno. Se separam dos pais, do seu conjunto familiar, cada um se separa e forma uma nova família, um novo conjunto, com mesmos interesses sociais, comum aos dois, o interesse de progredir, de vivenciar dias de paz, de felicidade, na alegria do convívio entre eles. E desse convívio harmonioso, agradável, surgem os filhos, cresce a família, crescem as necessidades de prover, de providenciar os alimentos, melhorar a segurança, regimentar meios de lazer, promover o bem-estar do conjunto familiar. Tradicionalmente, isso ficou delegado ao homem, a parte do provedor, do protetor. A mulher, tradicionalmente também, ficou delegada a função da proteção interna, da base doméstica, da casa, como chamamos. Um faz uma parte, o outro faz a outra. Se ajudam quando são mais unidos e mais interessados um no outro, complementam-se em suas necessidades para que as missões de cada um sejam melhor cumpridas e vivenciam
a vida em comum. Isso nós chamamos família. No entanto, aí que está a beleza. Lá nos primórdios, as nossas necessidades eram menores, nossas responsabilidades também eram menores, e a sociedade não era regida por tantas leis, porque não havia tantos problemas nos relacionamentos. Não só nos relacionamentos domésticos, mas também nos relacionamentos entre as famílias, entre os interesses familiares. À medida que a sociedade foi se organizando pelas necessidades que iam surgindo, as famílias também foram se tornando mais complexas. Tinham necessidade de formar pessoas do seu conjunto para serem inseridas nessa sociedade e ali bem-sucedidas, fazerem sucesso, serem respeitadas em sociedade e trazer para casa, para o lar, para a família, o resultado das suas interações. Isso foi num crescente, foi uma coisa natural. E ainda hoje continua acontecendo, nos adaptamos enquanto família às necessidades da sociedade contemporânea, onde estamos inseridos. E a sociedade é como os indivíduos de uma família. É única, é uma comunidade que tem suas características próprias baseadas nas necessidades e do jeito de ser das famílias que a compõem. Uma representa o outro. Quando é quebrada essa harmonia da sociedade com a família, ou com a família com a sociedade, há desequilíbrio social, convulsões sociais, perturbações de ordem diversa que terminam repercutindo no bem-estar familiar. As guerras fazem isso. A fome, oriunda de qualquer situação, traz o desequilíbrio doméstico. Os desempregos, traz as incertezas, trazem consigo as expectativas negativas, as ansiedades, as aflições, e no seio familiar pode trazer repercussão de conflitos, de desentendimentos, de mal-humores, que muitas vezes são representados pela agressividade. O problema lá fora é no convívio com a sociedade, mas nós trazemos para os nossos lares as nossas desditas, nossos desencontros, os nossos erros repercutem nos nossos lares, nos nossos companheiros, companheiras, que podem ser nossas esposas, nossos filhos, nossa sogra, nossos primos, nossos sobrinhos. Até os animais que estão nos nossos lares sofrem com a repercussão do que ocorre conosco no convívio social, dentro da comunidade que estamos inseridos. Então, o bem-estar de uma família reflete o bem-estar da comunidade onde ele está inserido, e vice-versa. Pessoas felizes, pessoas organizadas socialmente e familiarmente, onde há uma relativa paz, uma harmonia entre o querer e o ter, o poder e o bem governar, o bem distribuir, o bem contribuir. O equilíbrio entre essas situações promove na sociedade o bem-estar comum e nas bases familiares a alegria, a paz, o convívio harmônico. Mas e
como então? Ora, o indivíduo que compõe uma família, desde os primórdios, ele é influenciado pelo seu entorno. Os que os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, o que ele precisa fazer para ter ou para ser, o esforço que ele faz para levar para casa o alimento, prover as suas necessidades e a necessidade de sua família, esse esforço numa civilização moderna, numa sociedade moderna como a nossa de hoje, com muitas necessidades de várias origens. Hoje uma família da classe remediada tem infinitas necessidades, que promove mais necessidade de interação, de busca de possibilidades financeiras para suprir as obrigações assumidas para manter aquele contexto doméstico que envolve vários apetrechos, várias situações que custam, às vezes, caro. E quando eu digo caro, não é só em termos de dinheiro, não. É de esforço, de estresse, de inquietações, de ansiedades, que repercute no comportamento dos indivíduos no lar, provocando muitas das vezes a impaciência, a intolerância, o desrespeito, a agressividade. Porque estando um indivíduo compromissado com seus afazeres, com suas obrigações e incapacitado de suprir a contento o que lhe cabe, muitos reagem com inquietação, com ansiedade e muitas vezes com aflição. Não compartilha com seus pares as suas dificuldades. E se compartilha, promove a insegurança, o medo, a dúvida, a inquietação doméstica. Será que Jesus, Deus, os bons espíritos não acompanham esse nosso evoluir, não só espiritualmente, não só moralmente, mas evoluir também das nossas necessidades, da nossa complexidade, e esse evoluir das nossas divergências, esse evoluir das nossas inquietações, dores, medos, angústias, ferindo tudo aquilo que deveria ser o propósito de uma família, pois a maioria absoluta das famílias começa no desejo de paz, na alegria, no amor, nos afagos, nos mimos. Todas as famílias começam assim, no desejo de prosperar, na amizade, no respeito, na alegria, na paz, no advento de filhos. Todas as famílias começam assim. Mesmo as que começam com outras situações mais complexas, mais complicadas, que envolvem as outras famílias de origem. Porque nós, para formar nossa família, saímos de outras famílias. Eu da minha companheira da dela. Essas três famílias têm no seu entorno, formando conjuntos, cada uma família do marido ou da mulher,
seus múltiplos conjuntos familiares, que envolvem genros, cunhados, sogros, sogras, primos, sobrinhos, e vai por aí. E cada um desses terão suas famílias. E dependendo do nosso relacionamento, que fazemos parte da terceira família oriunda das duas outras, vai ser uma grande família, com motivo para festa, para reencontros, para o compartilhar do bem-estar, ou para vivenciar aflições, atritos, inimizades, promovendo até desgraças, mortes, por desencontro de ideias ou de interesses, burlando o interesse do outro ou enganando no trato, ferindo, traindo. Imagine como esse conjunto familiar vai além das nossas quatro paredes, do que a gente chama de nossa casa. Jesus sabia, meus irmãos e minhas irmãs, que as nossas interações familiares e nossas interações sociais iriam formar famílias mais complexas no futuro, com mais necessidades, com mais complexidade de suprir ou para suprir a necessidade de cada membro. E que isso iria nos inquietar nos relacionamentos, iria nos perturbar nas interações, poderia promover o diálogo, a empatia, a gratidão, o respeito, promoveria, por certo, também riquezas. No entanto, poderia também, em alguns instantes ou por muito tempo dentro de uma mesma família, criar conflitos, desentendimentos. Isso eu estou falando do contexto que chega aos nossos olhos, ouvidos e sentidos diversos, que a gente percebe enquanto pessoas encarnadas. A gente percebe as inquietações, os mal-humores, as palavras mal pronunciadas ou mal intencionadas, a gente percebe os olhares de repreensão, de acusação, de desdém. Nós percebemos aquilo que nos incomoda no outro, que está no nosso entorno. Percebemos também em nós as nossas inquietações, as nossas angústias, nossos medos, nossas mágoas, ressentimentos. Percebemos. Mas não percebemos, e é aí que eu quero falar disso, meus irmãos, de Deus. Ao conceber e permitir que nós, aparentemente por nossos interesses sociais, de proteção e de ajuda mútua, na busca de vivenciar entre pares que se gostam, que se respeitam, que se entendem, formar um conjunto de proteção, que a gente chamaria de proteção no lar, família. Sabemos que nós fizemos nossa evolução pela civilização. A família foi regida pela necessidade de civilização. Mas Deus, Jesus, ao criar esse moldal, família, para o nosso convívio, tinha o seu propósito. E o propósito, por certo, era de evolução do espírito que nós somos. Eu estou Cícero,
Não canso de repetir isso. Eu estou Cícero, não sou Cícero. Nesta encarnação, eu tenho compromissos de Cícero. Minha família é a família de Cícero, que é montado como a família de todos os outros, com pessoas que estão com nomes, corpos e oportunidades diferentes de outra época. Aí é que está o detalhe de uma formação de uma família. Jesus, quando nos diz: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada, a cisão no meio das famílias, ele coloca uma coisa que é muito interessante, que eu não frisei antes. Homens, doravante seus inimigos serão teu próximo. Doravante quer dizer que a partir do advento dele. E qual a diferença da família de antes para de agora? Ele deixa entender que a partir daquele advento dele, como encarnado entre nós na Terra, os conjuntos familiares seriam baseados nessa relação de um pai ter um filho como inimigo. Uma nora ser inimigo da sogra. E a parentela que estiver ali perto da pessoa poder ser inimiga. Ele diz, quando ele diz doravante, ele está dizendo que a partir daquele instante mudaria os contextos da formação familiar. O propósito passa a ser diferenciado do que era antes. E aí, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam a beleza de Deus. Essa sociedade, essa comunidade que a gente chama de civilização, para evoluir, para progredir, para enriquecer, criar meios para substanciar, produzir os meios de manter a sociedade, os lares com suas famílias, teve que criar sistemas produtivos, melhorar o sistema de cultivo, o sistema industrial, o sistema das relações entre as pessoas, dos transportes, segurança, moradia, saneamento básico, água. Tiveram que criar soluções para todos os problemas que o conjunto, à medida que crescia, promovia dificuldades e precisavam ser corrigidas. E na busca de sanear essas dificuldades, pessoas encarnadas, formando famílias, cada um na sua família, via a oportunidade de ganhar dinheiro ou sair-se bem sendo um dos gestores ou promotores das soluções para aqueles problemas que se apresentavam. Montaram comércios, indústrias, para vender serviços, para vender peças, maquinários, fazer serviços, suprir as necessidades da comunidade que atendia a demanda das famílias que faziam parte do seu conjunto. E nessas busca de soluções, nessa busca de servir, ninguém fazia por amor, ninguém fazia por caridade, por altruísmo, fazia no interesse do ganho. E isso promoveu riquezas familiares, transformou pessoas
indiferentes uma do outro, pela posse, pela inteligência, se era reconhecido, pela capacidade laborativa. Começou a surgir diferenças e essas diferenças valerem recompensas, dinheiro em ouro ou prata ou em papel moeda, que resultava no bem-estar doméstico, na abundância das coisas naqueles lares, naquelas famílias. Mas também resultava na necessidade de proteger esses interesses, de resguardar as propriedades, as oportunidades que produziam a riqueza que distinguia aquelas famílias. E nessa busca de ter e de ser, aparece no homem, ou aparecia, como aparece hoje, aqueles que burlam o sistema, provocam situações que desagradam os que lhes são vítimas. Enganam, traem, mentem, matam, roubam, falseiam a verdade, falsificam documentos, promovem conluios, formam grupos com propósitos ilícitos, enche-se de ganância, de inveja, de usura, e isso corre passo a passo a evolução da civilização, da formação dos conjuntos comunitários, que é composto por famílias que se medem pelas posses adquiridas nessas inter-relações. E nessa família repercute as contendas que se dão na comunidade. As usuras, as ganâncias, as intrigas, as traições, repercutem na família, nos lares. E dos lares, os mal-humorados, os vencidos, os gananciosos, os perturbados de qualquer ordem, retornam para a sociedade perturbados, inquietos, desejosos de lutar ou brigar ou enganar ou agir de uma forma ilícita para ter ou para ser. Ou vão para a sociedade cabisbaixo, magoados, ressentidos, mas se sentindo humilhados, se sentindo excluídos, se sentindo infelizes, e repercute isso na sociedade, nos seus ambientes de trabalho, nas escolas por onde andam, nas ruas por onde transitam, na condução dos veículos que os leva no ir e vir de seus lares para os seus ambientes de trabalho ou para os seus ambientes de lazer. Essas inquietações se multiplicam a partir dos lares ou a partir das comunidades, perturbando os indivíduos do seu seio doméstico. Mas ali são espíritos que foram trazidos a viver, como Jesus disse que daquele momento da seu advento, iriam ser chamados a vivenciar experiências sobre um lar, sobre o teto de um lar, vivenciando como família suas experiências. Mas espera aí, o que é que Jesus quis dizer então com doravante? Vossos inimigos serão seus próximos ou seus familiares? É que até a chegada dele, nós fazíamos o mal e reencarnávamos na mesma família. Éramos herdeiros de nós mesmos. Vivíamos praticamente dentro de um conjunto sem praticamente nos inserir em outro. Era a mesma família por tempos, mais tempos. Então a família era mantida, os títulos eram mantidos,
as posses eram mantidas e os vícios e os maus costumes também eram mantidos. E as buscas de reconciliação eram substituídas pelas retaliações. Uma família guerreava contra a outra, matava o outro, destruía o outro e tomava suas propriedades, matava-se os homens e abusava-se das mulheres. Ficava-se com as posses e continuava aquela família sendo poderosa, dominadora, viciosa. E nós outros, invejosos, desejosos de sermos iguais a eles, poderosos, vitoriosos sobre os outros. Com o advento de Jesus, nos dá a entender ele que essas famílias novas seriam montadas com o mesclar, o misturar do ofendido com o ofensor, do que tirou vida com o que perdeu a vida, com o que perdeu as posses com aquele que tirou as posses, na condição de pai, mãe, filhos, noras, genros. E eu não só digo de tirou posse, não. Quem traiu a mulher do outro, quem maltratou, ofendeu ou desonrou a filha, a irmã, milhares e milhares de possibilidades de reconciliação passaram a existir até então, que até então não existiam, passaram a existir a partir daquela declaração de Jesus, que doravante, daquele instante em diante, as famílias seriam montadas com outro propósito. E que nós iríamos perceber essa inimizade, que não é só mais oriunda das nossas interações na sociedade, mas ainda repercute de lá muito, porque nós somos de uma grande família, a sociedade, a comunidade onde nós somos inseridos, é um mesclado de todos nós. Eu estou no pequeno conjunto doméstico, mas estou no grande conjunto sociedade, bairro, sociedade, cidade, sociedade, país, sociedade, continente, sociedade, planeta. Eu não percebo que isso é uma grande família. E as interações se dão nos mesmos moldes, de uma forma mais complexa, porque os interesses e as necessidades são outros e bem maiores. Nós criamos para nossas necessidades muitas outras necessidades que cobram de nós mais atividade, mais operosidade, mais labor diário, mais criatividade para produzir mais, porque são muitas as necessidades. Isso nos toma tempo e consome em nós energias na busca desse ter e de ser. Agora imagine, dentro dos nossos lares, temos a obrigação de encontrar, como também nas ruas, nos grupos onde estamos inseridos, que são igual a nossa família. Só que tem uma diferença. Na nossa família, nós temos esse elan que deveria perpetuar-se e ser aquilo que acomodaria e acalmaria os ânimos, a hierarquia oriunda do poder paterno e materno, a afinidade da família, pai, mãe, filhos, irmãos, onde se percebe do mesmo conjunto, com os mesmos interesses, vivenciando os mesmos ganhos, ou desgostos, ou desatinos. Então, eu percebo a pessoa que eu chamo de pai, mãe, filho, irmão, como da minha família.
como pessoa que eu aceito que eu devo amar, respeitar, conviver fraternalmente com ela. E vou minimizando as linhas de atrito, vou tentando viver em paz, de forma harmônica, porque é tradicional, já é tido como bom viver em paz, respeitando, sendo respeitado, vivendo harmonicamente dentro do lar. Então, tudo me conclama a ser amoroso, fraterno, paciente, tolerante, respeitoso dentro do meu lar. Encontrar no meu lar o refrigério, o descanso, a palavra fraterna, amiga, o carinho, o bem-estar. Não estou falando de bem-estar oriundo da riqueza, mas o bem-estar de estar bem junto àqueles que são a minha família. Mas, com essa mensagem de Jesus, homens, não cuideis que vim trazer a paz, mas a cisão no meio das famílias. Homens, doravante, seus inimigos serão o seu próximo. E ele deixa bem claro, para que nós possamos entender, quando ele frisa: homem, teu inimigo será teu filho, mulher, teu inimigo será tua nora. Ele mostra que as relações serão possivelmente carentes de cuidados da minha parte. Ele não quis dizer que eu percebesse o inimigo e destruísse ele como já fiz antes. Ele não quis dizer que ao perceber o inimigo, eu me isole, me afaste dele e deixe ele de lado. Ele não quis dizer que naquela família que eu encontrasse oposição à minha vontade e ao meu jeito de ser, que eu me afastasse, abandonasse. Ele não quis dizer que quando alguém não me respeitar, que eu devo me revoltar e agredir com palavras ou com gestos ou até com ação física para contundir o outro. Não, ele não quis dizer isso não. Ele não quis me avisar que eu deveria ficar prevenido para me defender. O propósito da família, desde o princípio, e aí é que eu falo do lado espiritual, é que ali trabalhemos o amor, o respeito, o interesse comum de vivenciar os bem-estares, mesmo nas alegrias do dia a dia, ou nas desgraças, nos desgostos, nas perdas do dia a dia também. Quando eu acho belo que o casamento representa, que é o símbolo da formação da família, quando diz na tristeza, na alegria, na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, os casais formam uma promessa de união até que a morte os separe. Mas naquele momento não percebem que aquele compromisso que assumem deveriam ser de fato levado a bom termo. E deveria ser cada um dos que ali pronuncia conhecedor que estava formando um compromisso, uma sociedade, e de um para com o outro, de respeito mútuo, de proteção comum e a vivência de um interesse comum para o bem-estar da família, dos filhos que, por certo, iriam vir ou virão, e que cada um iria, mesmo nas adversidades, amar e respeitar o outro e promover o bem comum. Fazemos essa promessa, assumimos esse compromisso, entendemos que isso é bom para nós enquanto pessoas. E só achamos que uma família só é boa quando está desse jeito. E é assim que deve ser nosso entender. É assim que é o propósito de Deus. E é assim que Jesus quis nos ensinar. E deveríamos agir.
Jesus chega ao ponto de nos alertar que cada casa serão 3 contra 2, 2 contra 3. Isso é, Deus, na sua sabedoria, permite que eu tenha comigo pessoas que me são gratas, que têm por mim carinho e respeito, me amam e concordam comigo, mesmo que eu esteja em erro. Não irão me abandonar, não irão me perseguir, irão ser aquele ponto de segurança, de refrigério, de acalento. Mas não quer dizer que devemos nós, e nem Jesus não quis dizer isso, nem nós devemos entender desse jeito, que devemos nos unir com os que nos amam contra os outros que não nos compreendem. A ideia é que eu, percebendo que tem alguém que não me respeita, que não me quer bem, que eu também perceba que tem alguém que me respeita e quer bem dentro da mesma família. E que eu possa, no meu momento de dúvida, de angústia, de dor, de sofrimento, me aproximar do que me ama e colher com ele o consolo, a esperança, a paz. E retornar ao outro que ainda é capaz de me ferir, de me magoar, e com ele conviver na esperança de que ele me perceba inofensivo e passe a me respeitar, passe a me perceber uma pessoa diferente, com outros propósitos, com outras atitudes. Que não sou mais aquele que busca tirar vantagem nem aproveitar-se das situações. Que eu não sou mais egoísta, que eu não sou mais capaz de trair nem de ferir. A oportunidade de viver em família, na diversidade com aqueles que ainda não nos compreendem, é mostrar a ele que eu sou diferente, porque ele vai me ver todo dia, toda hora. Vai me ver quando eu chego e jogo fora a minha armadura. Quando eu guardo minha armadura, eu volto a ser eu mesmo. E nós andamos pelas ruas, nas convivências diversas, fingindo, mascarados, revestidos de armaduras, numa eterna defesa, fingindo que somos esse ou aquele, mas nos nossos lares a gente se desarma. Tiramos as máscaras, tiramos as armaduras. Somos nós mesmos. Jesus sabia que seria assim e, portanto, nos alertou dessa mudança. Para que nós pudéssemos nos adequar com nossos comportamentos e nossas expectativas ao novo modal de família. Eu confesso a vocês que eu gosto mais desse modal, onde a fortuna vai rápido. Eu não posso garantir que meu herdeiro ficará com as minhas posses, com minhas possibilidades, que ela flui muito rapidamente. Está muito dinâmica a posse, o uso da fortuna, a capacidade de riqueza ou endividamento de uma família. Então os humores, as ansiedades, as inquietações fluem muito mais rapidamente agora, nesse novo contexto. E por que eu gosto? Porque eu, como espírito, já entendo que meu propósito não é fazer riqueza, não é ser poderoso. Meu propósito não é ser vencedor sobre os outros, é sobre mim mesmo, me tornando mais manso, mais tolerante, mais humilde, mais compreensivo, mais companheiro, mais amigo. Não só dentro do meu lar, mas onde eu andar. Que o propósito é esse, da vida, dos conjuntos que se formam no meu entorno ou nos quais eu estou inserido. E no contexto doméstico, é ali que eu vou ser acossado quando eu estou desarmado. É ali que eu posso me qualificar mais rapidamente. É ali onde está a oportunidade de eu fazer amigos, desfazer os mal-entendidos. É ali no lar que eu posso ensinar a amar e aprender.
É ali que eu posso aprender e vivenciar situações adversas e não me abalar, não me perturbar. É ali que eu posso encontrar as forças e os motivos para ir buscar lá fora o que me falta dentro de casa. Me tornar um melhor provedor, me tornar um melhor capacitado a vivenciar lá fora as experiências que cobram de mim o aprendizado do amor, do respeito ao próximo, da confiança em Deus. Então lá é um bendito laboratório. Posso ganhar amigos, conquistar amizades, respeito, gratidão. Posso ser feliz. Posso fazer os outros felizes. Posso ser respeitado não porque sou temido, não porque sou um provedor, um bom provedor, mas porque respeito e sou agradável de estar por perto. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe família kármica. Existe necessidade urgente de aprendizado. Existe necessidade urgente de reconciliação. Existe necessidade urgente de mudança de minhas atitudes. Existe necessidade urgentíssima de me perceber espírito viciado e ainda capaz de ferir, de magoar, de trair, de perturbar. Então, que eu perceba no meu lar, nos meus pares domésticos, esposa, esposo, filhos, sogro, sogra, primos, cunhados, quaisquer que sejam aqueles que são próximos, até meus vizinhos, meus patrões, meus professores, meus amigos, que eu entenda como meu próximo, com quem devo me reconciliar, com quem devo conviver bem, com quem devo promover um elan de paz. Que eu possa, meus irmãos e minhas irmãs, ter minha família como modelo de vida, de paz, meu recanto de alegria, meu motivo para ser perseverante, para ser constante na paz, harmônico, alegre, satisfeito, que eu tenha essa família como motivadora da minha busca pelo meu crescimento moral, espiritual, social. Que essa família seja promotora do meu bem-estar. Que a minha família, a família de cada um de nós, seja uma dádiva, seja uma bênção, motivo dos nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e aos próprios pares que formam nossa família. Que consigamos vencer a nós mesmos de tal sorte que temos a alegria e quando falarmos nas nossas famílias, falarmos com gratidão e prazer. Meus irmãos e irmãs, graças a Deus, graças a Jesus e aos bons irmãos, temos cada um de nós nossa família, do jeito que precisamos, do jeito que nos é necessário, perfeitas para o nosso aprendizado. Que a paz e o amor do Cristo nos lembre disso todo dia e que na paz desse Cristo, desse Deus, possamos encerrar as atividades de agora. Paz a todos, muita paz.